Fala galera, beleza? Cara, hoje eu queria falar sobre algo muito importante que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias, que é sobre ser discípulo de Jesus. Eu não sei se vocês têm visto uma série que se chama The Chosen, que fala dos evangelhos de Cristo, né? Conta a história de Jesus. E eu tava olhando essa série, tava vendo essa série esses dias e eu tava pensando assim, cara, como será que seria, né, ser discípulo de Jesus dessa maneira, assim, andar com Jesus todos os dias, o tempo inteiro? E é massa que se você ler na Bíblia, você vai ver que os discípulos tinham vários defeitos, assim, sabe? E, por exemplo, tem uma parte que fala que eles estavam discutindo para ver quem que era o maior, sabe? Coisas desse tipo. E mas havia neles algo muito importante, que era uma devoção de entrega, assim, sabe? Era algo de eu deixei tudo para trás para seguir a Jesus. E eu estava pensando esses dias, cara, como eu posso ser um discípulo dessa maneira, sabe? Eu quero viver isso, eu quero seguir a Jesus dessa maneira. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui. Roda a vinheta. Não tem vinheta. Se a gente parar para pensar, Cristo não está mais andando entre nós, no nosso meio, digamos assim, como estava, né, nos evangelhos, mas Cristo está em nós, Ele habita em nós, e todos aqueles que são filhos de Deus, que são realmente cristãos, Cristo habita em nós, e é ainda mais próximo do que era antes. Então, por que não ser um discípulo de Jesus? E eu acho que, sinceramente, você já se perguntou isso algum dia na sua vida. Como eu poderia ser um discípulo de Jesus hoje? A resposta, ela não é fácil de entender, não é tão simples, mas é curta, que é renda-se ao Espírito Santo. Pensa numa batalha, né, onde tem dois reinos, um lutando contra o outro. Chega um momento da batalha em que um reino se rende ao outro reino. O que esse reino que se rendeu está reconhecendo? Ele está dizendo para o outro assim: você é mais forte, você é mais poderoso, e eu estou abrindo mão agora de lutar contra você, de continuar lutando, porque eu reconheço isso, e eu estou me entregando agora ao seu domínio. E essa palavra domínio é muito importante, porque a gente vai ver na palavra em Romanos 8 e 9 o seguinte: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Em João 14, a Bíblia vai nos dizer que Jesus deixou o Espírito Santo em seu lugar para que ele nos ensinasse tudo aquilo que nós precisamos aprender, que ele nos ensinasse todas as coisas e nos fizesse lembrar de tudo aquilo que Jesus nos disse. Então, se nós queremos viver como discípulos de Deus, nós precisamos reconhecer que nós não sabemos viver a nossa própria vida e precisamos nos render ao Espírito Santo. E existem alguns passos práticos para que isso se torne mais real na nossa vida. O primeiro deles seria, cara, leia a Bíblia como se o próprio Jesus estivesse falando aquelas coisas diretamente para você. Porque ele está. E isso muda a nossa maneira com que a gente está lendo e com que a gente está ouvindo e crendo naquelas coisas que estão sendo ditas. Porque imagina, se fosse Jesus falando para você pessoalmente todas aquelas coisas, mudaria muito a forma com que você está lendo, com que você está ouvindo. Segundo, ore constantemente. Cara, a oração é o nosso canal de comunicação com Deus, pelo qual nós nos relacionamos com Ele. Então, quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos de Deus e mais temos intimidade com Ele. Terceiro, creia na palavra, creia no que você está lendo, creia no que está escrito na Bíblia. Creia com um coração aberto e sincero a ouvir, sabe, e a reconhecer que isso é verdade. Pensa como se você fosse uma criança e você estivesse aprendendo as coisas pela primeira vez. Cara, eu imagino que é assim que os discípulos se sentiam com Jesus, porque a maturidade dele, o conhecimento dele é tão mais alto do que o nosso, que a gente se sente como criança ouvindo ele falar. Então, cara, ouça com esse coração sincero e aberto como de uma criança.
E cara, o mais importante, não deixe de reconhecer que sem o Espírito Santo em nós, nós não conseguimos fazer nada certo. Cara, sem que o Espírito Santo esteja em mim, eu não posso nem ouvi-lo, nem obedecê-lo, nem aprender nada da maneira correta. Eu preciso do Espírito para conhecer as coisas do Espírito. Então, cara, se renda a Cristo e seja um discípulo.